tarde, quarto ano. Espero que todos estejam bem, tenham passado um ótimo final de semana. E hoje, na nossa aula, nós vamos fazer uma revisão de gráficos e textos. Esses dois gêneros nós já vimos lá na nossa apostila 3 e agora nós vamos relembrar algumas coisas bem específicas desses chamados gráficos e textos instrucionais. Dando continuidade aqui, então, nós vamos relembrar primeiro os gráficos, os tipos, né, de gráficos, mas primeiro nós vamos relembrar lá o conceito dessa palavra aqui, ó. A utilização de gráficos na representação de informações numéricas, ou seja, todas as vezes que nós estivermos falando de gráficos, nós vamos ter lá informações numéricas. O que são informações numéricas? Informações que vão apresentar números. E lá dentro do nosso gráfico, nós vamos ter informações, então, sobre uma determinada, por exemplo, venda, quantos produtos venderam naquele dia, na semana, ou até mesmo durante o mês. Vai depender daquilo que você quer colocar no seu gráfico. Onde nós vamos encontrar esses gráficos, então? Eles vão aparecer em jornais, nas revistas, folhetos informativos e entre outros meios de comunicação. Para que nós vamos utilizar como é que eu mexo aqui? Gráficos com as informações? Mãe, como é que eu mexo? Só um minutinho, gente, a tia tá Eu não sei como é que mexer. Como os gráficos, né, são presentes lá nos jornais, nas revistas, nesses folhetos, o que nós vamos fazer, então, com essas situações numéricas aqui? É para demonstrar, então, de uma maneira mais fácil para o leitor, essa situação que vai ser apresentada informando números. E aí esses gráficos, né, podem aparecer de diversas formas. E aí nós vamos relembrar quais são os tipos de gráficos. Dentro do gráfico, olha o que nós vamos encontrar. Um título, que é muito importante para você entender o que o gráfico vai trazer. Geralmente são frases curtas com a palavra-chave do assunto, ou seja, algo bem curto, que a pessoa vai olhar e vai entender sobre o que o gráfico está falando. A fonte é aquela partezinha que fica lá no final do gráfico, onde vai estar trazendo ali de onde esse gráfico foi retirado. Isso é para dar o quê? Credibilidade. Que fontes são essas? Ó, podem ser estudos científicos, né? Órgãos públicos, instituições privadas, de onde essa informação foi retirada. A aula de hoje é revisão. Nós não estamos usando mais a apostila. Então, todo mundo prestando atenção aqui na tia Alessandra. Os números. Acabamos de ver que o gráfico trabalha com informações numéricas. Então, nós vamos ter o que presente? Números. Os números são os valores, né, que vão aparecer lá nas informações, organizados em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Se fosse ao contrário, a palavra decrescente é do maior para o menor. Mas o gráfico ele trabalha com estatísticas numéricas, então a informação sempre é de menor para maior. Então é uma informação em ordem crescente. Por exemplo, ó, o mês, o semestre e o ano. Isso é uma ordem crescente, porque o mês é menor do que o semestre e o semestre é menor que o ano. Então, é ordem crescente, do menor para o maior. Legendas, fica geralmente do ladozinho do gráfico ali para facilitar o leitor a compreender as informações. Geralmente, dependendo do gráfico, vão vir com cores diferenciadas para o leitor entender exatamente a informação que ele precisa identificar dentro do gráfico. E aí, pessoal, nós temos esses gráficos aqui, ó, chamados gráfico de segmentos ou linhas, é a forma como o gráfico é construído. Temos o gráfico de colunas, ou conhecido também como gráfico de barras.
Colunas, né, podem ser na vertical ou na horizontal. Qual a diferença, tia? A horizontal é deitada e a vertical é o quê? Em pé. E o gráfico de setores, conhecido como pizza, porque, olha só a diferença. Linhas, eu vou fazer linhas para construir o gráfico. Colunas ou barras, nós vamos poder fazer na vertical, que é em pé, ou na horizontal, que é deitar. E o gráfico de setores, ó, a palavra pizza aparece entre parênteses aqui, porque é aquele gráfico que vai trabalhar com as fatias. E cada fatia vai ter um tamanho de acordo com a informação numérica que ela estiver representando. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, eu gostaria que o quarto ano deixasse o chat de lado e prestasse atenção na revisão, porque mais à frente vocês terão uma nova avaliação e esse conteúdo vai cair. Aí quem está conversando sobre outros assuntos está perdendo a explicação. Olhem só o gráfico de setores, que é o famoso gráfico chamado de pizza também. Olha aqui, ó. Formato redondo, olhem as fatias. Ó, título, brincadeiras preferidas. Aí aqui eu tenho a legenda. Cada brinquedo tem uma cor. E aí as fatias são pintadas da cor do brinquedo. E os tamanhos são de acordo com o número de preferência dessas brincadeiras. Então, por exemplo, ó, boneca é azul, esconder, que é o pique-esconde, em vermelho, o futebol amarelo, o pega-pega verde e bicicleta lilás. Reparem que a maior fatia é da preferência por bicicleta, ó, número 10, ou seja, 10 crianças colocaram aqui que é a bicicleta a preferida. O lilás é mais claro que o roxo, né, gente? Por isso que eu falei lilás. Aí reparem que a segunda brincadeira mais escolhida foi a boneca, ó, número 6. Reparem que é uma fatia menor do que essa daqui, ó. A de número 10 é a maior. A número 5 é o brincar de esconder, que é o famoso pique-esconde. Ele já é um pouquinho menor que a 6, ó. E bem menor que a de número 10, porque as fatias são proporcionais. E jogar futebol e brincar de pega-pega, todas deram número 4. Então, as fatias ficaram do mesmo tamanho, a fatia verde e a fatia amarela, porque o número é o mesmo. O 10 é a maior fatia, o número 6 é uma fatia um pouco menor, equivalente ao número 6. A fatia vermelha já é um pouco menor também, porque equivale ao número 5. E as fatias de cor verde e amarela são do mesmo tamanho, porque representam a mesma quantidade, que é o número 4. Então, aí cada um vê, vai pensando aí a sua brincadeira preferida, e aí nós temos esse gráfico dividido em fatias. O gráfico de barras ou colunas vertical, ó, são as colunas que ficam em pé. Número de gols é o nosso título. Aqui eu tenho a identificação de quem fez os gols. E eu tenho de 0 até o número 6 aqui, ó, para indicar até onde a minha coluna vai, para então nós termos ideia de quantos gols esses jogadores fizeram. Ó, Amoroso e Bebeto, 3 gols, ó, a coluna está do mesmo tamanho. O Dodô já está lá no número 4, então a barra dele é maior. O Denilson foi o que mais fez gols, 5 gols. A barra dele, então, é a maior. E o Ronaldo, a barrazinha dele é a menor, porque ele só fez 2 gols. Então, ó, a barra, ela chegou até o número de gols que cada um fez. Amoroso e Bebeto, as colunas têm o mesmo tamanho, porque os dois fizeram 3 gols. Dodô fez 4, então a barra dele é maior. O Denilson foi o que mais fez gols, que foram 5, então a coluna dele foi a maior, chegou até o número 5. E o Ronaldo foi o que fez menos, chegou até o número 2. É vertical porque as barras ou colunas estão em pé. Depois, gráfico de barras ou colunas horizontal. Agora, ó, elas estão deitadas,
Por isso, são chamadas de horizontal. População de cidades brasileiras é o título. Nós temos aqui as cidades, nós temos aqui as capitais, nós temos Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Recife e Rio. São as capitais de alguns estados do Brasil. E aqui nós temos a referência numérica, todos os gráficos estão apresentando números. E aí nós vamos ver, né, qual a população de cada cidade. Aí nós vamos fazer o mesmo raciocínio do anterior. As barras são do tamanho equivalente ao número que elas representam. Então, reparem aqui, que São Paulo é a que mais tem população. Completou o espaço do gráfico inteiro. São Paulo é a maior capital do nosso país, tá, pessoal? Por isso que a quantidade de pessoas que vivem lá também é bem maior, né? São Paulo é conhecida como uma metrópole, de tão grande que ela é. Nós temos São Paulo, capital, e São Paulo, estado. A mesma coisa, Rio. Rio, nós temos Rio de Janeiro, cidade, e Rio de Janeiro, estado. Então, São Paulo, olha só, é muita gente que que mora, né, em São Paulo. Por isso que a barra maior que nós temos é de São Paulo e a menor é de Porto Alegre. Cada uma vai seguir aqui, o dado numérico que faz referência a essa população. Tranquilo até aí, Então, nós vimos aí o gráfico de setores ou o de pizza. Nós vamos ter em fatias. Teremos o gráfico de barras ou colunas na vertical, que são as colunas em pé. Acabamos de rever aqui o gráfico de colunas na horizontal, que é o deitado. E agora nós vamos ver o gráfico de linhas. Só, mesma coisa, número de filmes locados. Sempre nós teremos a presença dos números, porque essa é a função do gráfico, trabalhar com informação numérica. E aqui, as linhas foram marcando aí, então, essa quantidade de filmes locados em cada mês. Tá vendo? De janeiro até junho, nós temos aqui, o primeiro semestre. O que é semestre? 6 meses. Então, nós falamos que é o primeiro porque vai de janeiro a junho. É o primeiro semestre do ano. E aqui tem a referência, então, numérica para nós sabermos aí quantos filmes foram locados em cada mês. Reparem, mês de janeiro, 300, aí em fevereiro já foi para 250, em março foi para 150, em abril aqui, caiu para uns 175, que está entre 50 e 200, aí em maio, foi lá em cima, no 250, e em junho caiu de novo, trazendo aqui 100. Aliás, março foi 100, não foi 150 não. Aqui o pontinho, entenderam? Então, aí teve uma variação de acordo com a quantidade de pessoas que foram locando os filmes. E aí, pessoal, nós vamos relembrar os chamados textos instrucionais. Eu me lembro que numa dessas aulas, o Átila falou que tinha feito aquele texto, né, aquele texto instrucional do bolo de caneca, aquele bolo de chocolate. E aí ele, explicou que seguiu ali o passo a passo, fez um acréscimo um pouquinho mais, acho que da farinha. E aí, vamos relembrar, então, os textos instrucionais. A palavra instrucionais lembra a palavra instrução. E nós vimos também uma outra coisa importante nos textos instrucionais, que eles nos ensinam a fazermos as coisas, eles nos orientam, dão comandos. Então, por exemplo, receita culinária, regras de jogos, passo a passo da montagem de um brinquedo, um manual de instrução que vem acompanhando um determinado objeto ou móvel que você vai montar, uma receita médica, todo o texto que te ensina a fazer algo, te orienta, é chamado de texto instrucional. Esses textos apresentam instruções organizadas sequencialmente. Por que é em sequência? Para que aquilo que você vai fazer dê certo. Porque se você mudar a sequência, você vai fazer tudo errado. É igual uma receita culinária. Se eu inverter a ordem, provavelmente tudo que eu fizer lá no final vai dar o quê? Errado. Então, olhem só.
sequencialmente para que o leitor consiga, né, realizar alguma tarefa na prática. São exemplos de textos desse tipo: manuais de instrução, receitas, aí pode ser receita culinária, pode ser receita médica, regras de jogo, etc. Tudo aquilo que vai ensinar você a fazer algo é chamado então de texto instrucional. Aí eu trouxe novamente aquele texto instrucional, como se lavar as mãos. Nós temos as imagens aí que nos auxiliam a entender o que está escrito. Aí, isso aí, tem que seguir o passo a passo para dar tudo certo. As imagens nós chamamos de linguagem não verbal e a parte escrita nós chamamos de verbal. Verbal porque ela apresenta palavras. Não verbal porque ela apresenta imagens. Aí, em homenagem ao nosso colega que fez o bolo de chocolate na caneca, eu trouxe a receita de novo e aí alguém, se quiser fazer em casa, tem aí a receita, tem que seguir o passo a passo para ficar bem bacana e dar tudo certo. Depois eu trouxe um outro texto instrucional, um vulcão em seu jardim. Olha que bacana. Aí vem o passo a passo de como vocês vão fazer isso. Então aí vocês têm o passo a passo, ó, todo o número 1, o que você precisa fazer, todo o número 2, todo o número 3. Você não pode inverter a sequência, porque senão não vai dar certo. Nós acabamos de ver ali que o texto instrucional ele trabalha com sequência. Se você não fizer a sequência, vai dar tudo errado. Trouxe uma receita de brigadeiro, que eu tenho certeza que todo mundo adora. Aí olha quem está aqui, ó, mostrando aqui a nossa receita, ó, a nossa Magali, que adora comer, né? Então aqui, ó, nós temos o nome da receita, nós temos os ingredientes que vocês vão precisar, o modo de preparo, a dica como que vocês irão fazer. Roberta, você quer falar alguma coisa? E aqui vem o passo a passo de como executarmos, então, essa receita. Aí, ó, prestando atenção que depois vocês vão receber, né, o link. Aí vocês têm aí essa dica legal do vulcão, vocês têm lá o bolo de caneca, tem a receita do brigadeiro. E aí, para deixar vocês com mais vontade ainda, eu trouxe uma outra receita de brigadeiro. Só que agora, quarto ano, a tia Alessandra quer que vocês prestem bastante atenção, porque quem for responder o exercício vai ter que levantar a mãozinha lá no chat para eu chamar. Agora, olha só, reparem que esse texto é um pouco diferente do primeiro, né? Tem algumas palavras em negrito que nós já aprendemos, porque o texto instrucional tem verbos que aparecem num determinado modo. E aqui, ó, nós temos o nome da receita, nós temos os ingredientes, o modo de preparo, e essa receita também ela traz uma dica, que é bem legal para que você possa fazer essa receita usando para outras coisas. Não necessariamente, né, fazendo essa maravilha aqui, ó, que é o brigadeiro. Dificilmente uma pessoa não gosta de brigadeiro. Toda festa de criança, esse docinho não falta. Ele é o carro-chefe dos docinhos, que é o brigadeiro. Então, ó, dá uma olhada aí enquanto eu estou falando, vão lendo aí com bastante atenção a receita, observem quais são os ingredientes, observem o modo de preparo, dá uma olhada na dica, e aí, ó, nós vamos passar para o exercício. Todo mundo ligado, e para responder tem que levantar a mão. Pode falar, Roberta, tem alguma dúvida? Nossa, não gosta de chocolate? É difícil alguém não gostar de chocolate, hein? E aí? Vamos lá para o primeiro exercício. Quem quiser responder vai levantar a mão lá no chat. Observe a estrutura da receita. Letra A, não é para falar no microfone. Vai levantar a mão e eu vou pedir para abrir o microfone. Letra A. Ele pode também, João. Ele apresenta título? Qual? São duas perguntas. Quem quer responder, levanta a mão para mim. Lá no chat para eu poder liberar para abrir o microfone. Estela, pode falar. Letra A. Ele apresenta título? Sim ou não? Ele representa um brigadeiro. Ele apresenta título?
Sim ou não, Estela? Sim. Qual é o título, Estela? Então, da letra A. Qual é o título, Estela? Alguém quer ajudar a Estela? Quer? Vamos lá. Não tem problema não, Jonathan. Você pode colocar no chat também. Alguém quer falar? Também. Alguém quer falar? Eu, tia. Pode falar. Qual é o título? Observe a estrutura da receita. Vamos ver. Observe a estrutura da receita. Sim, não, eu quero o título. Qual é o título da receita? Arthur, quer falar? Vai voltar para mim. Sim, mas eu quero o título, gente. Qual é o título? Nossa, mamão com açúcar e ninguém tá lembrando qual é o título da receita? Então fala, Arthur Calef. Então vamos lá, Emanuele. Qual é o título? Pode abrir o microfone. Cadê a Emanuele? Então vamos lá, Alanis. Então fala você. Qual é o título da nossa receita? Receita de brigadeiro? Isso. Vamos confirmar? Ó, vou colocar aqui, ó. Ela apresenta título? Sim. Brigadeiro. Não tem problema se ter colocado receita de brigadeiro, não, tá bom? Então, ó, brigadeiro é o nome da nossa receita. Agora, presta atenção. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vocês vão prestar atenção aqui. Uma olhada rápida no texto. Esté, fecha só seu microfone um pouquinho para ti. Dá uma olhada rapidinho aqui, ó, no texto. Não precisa, Alanis, é só revisão mesmo. Dá uma olhadinha aqui no texto, que eu vou voltar lá no exercício. Agora eu vou perguntar letra B. Quem for responder, levanta a mãozinha no chat que eu chamo. Desculpa interromper. O da receita. Só revisão. Sim, isso é só revisão. Aí agora fecha só o seu microfone para ti, por favor. O corpo da receita apresenta duas partes essenciais bem definidas. Quer falar, Lavínia? O Bernardo também. Bernardo, você responde assim, então. Ele está afirmando: o corpo da receita apresenta duas partes essenciais bem definidas. Quais são elas? Vamos responder, Laísa? Senão o Bernardo responde, então. Eu sei um. Então, vamos lá. Responde para mim, então, Bernardo. Letra B. Quais são elas? Os ingredientes e a forma de fazer. Vamos observar se está certo? Ingredientes e modo de fazer, ou na nossa receita, modo de preparo. Mas também está correto o que o Bernardo falou. Ó. Então, nós temos lá os ingredientes, aí vem todos os ingredientes embaixo. Aí depois o modo de preparo vem explicando como que você vai fazer essa receita. Show de bola, Bernardo. Letra C, só levanta. Vamos lá, Jamile, que já levantou a mão ali. Jamile, o que contém a primeira parte? Tia, eu não queria falar isso não. É porque, eu não sei se foi você que está escrevendo, é porque tá aparecendo alguns nomes das pessoas embaixo. Ah, não, mas não sou eu que estou escrevendo, não, tá bom? Tá aparecendo no slide. Então tá bom. Sim. Maria de Fátima, quer responder? O que contém a primeira parte da receita, Maria de Fátima? Pode abrir seu microfone. Os ingredientes. Isso. Vamos ver aqui, ó. Todos os ingredientes necessários para fazer o brigadeiro. Exatamente o que a Maria de Fátima falou. A primeira parte, ó, o Bernardo falou aqui, ó, ingredientes e modo de preparo. O que contém a primeira parte? Os ingredientes, que é o que eu preciso ter separado para depois executar a receita. Tem como fazer o modo de preparo sem ter ingredientes, pessoal? Sim ou não? Alguém responde aí para mim. Eu posso fazer o modo de preparo sem ter os ingredientes? Isso aí, Emanuele, muito bem que está colocando não aí. Não tem como eu fazer essa receita. Agora vamos lá. Quem quiser responder do gráfico, aquele esqueminha. Levanta a mão. Nós temos um gráfico aqui do lado.
vocês vão dizer para mim, ó, nós já fizemos a revisão desse conteúdo, hein? Qual o tipo de gráfico foi utilizado aqui? Lavínia, responde a letra A, então. Estou dando oportunidade, e a Roberta vai responder a letra B, tá, Roberta? Vamos lá, Lavínia, letra A, e Roberta, letra B. Quem quiser ir colocando no chat, pode ir colocando. Lavínia, letra A, qual a resposta? Cadê a Lavínia? Cantando muito bem. Qual a resposta da A, Lavínia? Qual o tipo de gráfico? E aí? Tia, não tô te escutando muito bem. Tudo bem, então. Vamos lá, Beatriz. Qual a resposta da A? Qual o tipo de gráfico? Gráfico de coluna. Sim, mas qual o tipo de colunas? Vertical ou horizontal? Vertical. Isso aí, vamos ver se está certo? Ó, tem que olhar o tamanho, a posição da coluna, hein? Vamos ver? Gráfico de barras ou colunas vertical. Show de bola. Isso aí, eu tô vendo aqui quem está respondendo no chat, hein? Roberta, letra B sua, que eu tinha te falado lá no início. Qual produto, Roberta, foi mais vendido? Tem gente que já está ali, ó. O microfone fala para mim. Foi mais vendido. Os automóveis. Isso aí, automóvel. Como que a gente sabe disso? Olhando o tamanho da coluna. Ó. Agora, eu vou perguntar, deixa-me ver aqui para quem. Mas aí só não mexe no chat, não. Eu quero alguém do 4º ano A respondendo para mim qual foi o segundo produto mais vendido. Jonathan, quer falar? Qual foi o segundo produto mais vendido? Deixa eu ver aqui. Vocês estão colocando no chat, então eu vou considerar a resposta do chat. Isso aí, pessoal. A bicicleta. Terceira pergunta, então, que eu vou olhando no chat ali, então. Qual foi o menos vendido? E agora? João Paulo quer falar? O menos vendido. O Murilo. Barco. Deixa eu. Exatamente. Vocês têm que colocar aqui para eu olhar, tá bom? Vamos lá, então. Ó, o mais vendido foi o automóvel. O segundo mais vendido foi a bicicleta. O menos vendido foi o barco. E aí, pessoal, esses gráficos, ó, eles vão trazer, então, essas informações numéricas. E as barras aqui, ou as colunas, elas estão exatamente no tamanho que indica a numeração dessa quantidade, né, de produtos vendidos. Ó. O automóvel foi 200, aí a bicicleta que vocês falaram que foi o segundo, 175, o barco aqui, ó, um pouquinho mais do que 25, e aqui, ó, o avião 50, o trem 125. Então é fácil, mas tem que ter cuidado para não confundir os números, ok? E aí, nós fizemos o encerramento dessa revisão. Nós vamos depois para a segunda live, então, fazendo a segunda revisão dos conteúdos. Ok, pessoal?